Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje estamos aqui mais uma vez pela manhã trazendo esse vídeo que é Café com Rose Gomes, ao qual é um projeto que Deus colocou no meu coração. Ainda estamos em 2025 finalizando e eu vou ler para vocês a palavra de hoje, tá? Do dia de hoje. E depois vou deixar para vocês também um salmo. Nesse capítulo 29 de dezembro, a palavra é Provérbios 29. Depois, se você quiser ler, você leia Provérbios 29. Hoje eu vou querer ler a palavra de ontem, Salmo 150, que eu achei é pequenininho e muito eficaz. Precisamos falar sobre isso também, ainda no final desse vídeo. Como você viu aí, qual é o segredo para nós prosperar em 2025? Passei por algumas situações, tá? Esse ano, finalizei aí com a minha mãe partindo para a glória. Então tem um lado bom, que eu sei que ela está descansando, e tem um lado triste, eu estou em luto ainda. Então o coração tá triste, porque sente falta, né? Ela morava junto comigo, então tudo aqui lembra minha mãe. Se vocês notarem, já tá algumas mudanças aqui que eu fiz na sala, né? Meu filho me ajudou aí, pintamos a parede, mudamos o lugar, o sofá de lugar. Agora eu vou arrumar também meu quarto. Fazendo o quê? Para que o ambiente mude, para que eu consiga passar bem por essa situação, né? Do luto. Porque senão você fica num ambiente que tudo lembra, você não consegue sair disso. Então é assim, gente, essa é a nossa vida. E hoje eu quero falar com você sobre isso. Como prosperar em 2026. Em meio de toda a situação que eu passei, se vocês verem aí no vídeo que eu fiz no final de 2024, eu falava que 2025 seria um ano diferente, que quando eu chegasse em dezembro, minha vida estaria totalmente mudada. Mas eu confesso para você que essa mudança, eu estava pensando em algo material, tá? No financeiro. Queria ver algo, meus projetos, sonhos que eu tenho, eu, meu esposo, meus filhos, e eu acreditava que esse ano, quando eu chegasse em 2025, eu ia estar vivendo os meus sonhos, as promessas que o Senhor fez para mim. Mas Deus trabalha de uma maneira diferente. É isso que nós precisamos entender, tá bom? Então, eu estou rumo à minha bênção. Eu estou caminhando, eu estou na direção. E isso é bom. Eu sinto alegria no meu coração, porque quando você está na direção de Deus, você sente paz. Então, eu sei que Deus está comigo, mediante a tudo que eu tenho passado esse ano. E houve um crescimento espiritual, um crescimento na minha mente. O Senhor me levou para trabalhar em um lugar onde eu pude conhecer outro tipo de vida. Eu estou me sentindo como quando Deus fez com Davi, colocou Davi lá no palácio e ele ficava ali tocando a sua harpa, né? E ele estava ali aprendendo. Mal sabia ele que ele estava dentro do palácio, tocando a harpa para o rei, e um dia ele seria rei naquele lugar. Olha o que Deus faz, gente. O trabalhar de Deus, a gente nunca vai entender. Por isso que fala assim, que aquilo que chegou ao nosso coração não tem nem, sabe, não chega nem aos pés daquilo que Deus tem para nós. A nossa mente é muito limitada. Nós somos muito pequenos, muito pequeninos na presença do Senhor. A gente não entende, a gente não conhece Deus profundamente, né? A gente fala de Deus de ouvir falar, algum testemunho, alguma coisa que nós vivemos, mas a grandeza eterna do nosso Deus a gente não conhece. E ainda quando nós vemos da religiosidade, né? Onde vem nos oprimindo, onde nos coloca ali um cabresto para a gente ficar assim, ó, sabe? Não conseguir ver a amplitude de Deus. E o inimigo trabalha muito dentro das igrejas, nos ensinando que nós temos que ser pobre, que a miséria agrada a Deus, que a riqueza né, do nosso inimigo, e todas as coisas, as crenças limitantes que vocês já sabem, já ouviram falar. E tudo isso faz a gente ficar assim, ó, fechadinho, né? É isso que o inimigo quer. Então a gente não consegue crescer naquilo que Deus tem para nós. Nós não conseguimos expandir o Deus grande ao qual nós servimos. Então nós falamos de um Deus grande da boca para fora. Porque Deus é grande, porque Deus é dono do ouro e da prata. E nós que somos servos do Senhor, vivemos na miséria, né? Ah, o meu Deus, o meu Pai é rico, mas nós somos miseráveis. Então tem coisas aí que você precisa entender que está errado. Bom, e nessa situação toda, o que eu aprendi? Volto lá para a palavra, onde diz assim: buscai primeiro o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas você não acrescentam. Simples assim. E como é difícil viver essa palavra. Pelo menos para mim é muito difícil. Há anos que o Senhor fala comigo: Rose, busque primeiro a minha justiça, busque fazer a minha vontade, as demais coisas eu vou te acrescentar. E sempre estou lutando com as minhas mãos, correndo, fazendo. Nós temos que ter sabedoria nisso, que o que é para nós fazer, nós temos que fazer sim, tá? Então por isso que nós temos que ter muito pé no chão.
Aquilo que é para eu fazer, eu tenho que fazer. Deus não vai fazer o possível. O impossível é Ele que faz. Mas quando Ele fala isso, Ele quer que nós descansamos nele. E descansar no Senhor não é cruzar os braços e esperar as coisas caírem do céu, tá? Descansar no Senhor é saber que Ele está na frente. E tudo que for a vontade dEle vai prevalecer, porque eu vou aceitar a vontade de Deus para minha vida. Entende? O avião. Então, quando eu coloco a vontade de Deus na frente, quando eu busco o Senhor de todo o meu coração, entrego a minha vida nas mãos dele, ele nos direciona para o caminho correto. Simples assim. Por que Davi teve êxito na sua vida? Porque Davi não fazia nada sem a presença de Deus. Porque Davi não tomava nenhuma atitude se Deus não desse o aval. Incrível, porque Davi teve um certo momento que ele chega ali, né, no ambiente dele, e os seus inimigos tinham entrado naquele local, roubado tudo, pegado tudo, levado seus filhos, suas mulheres, né? E ali o povo ficou revoltado com Davi. Davi poderia fazer o quê? Davi já era rei, Davi já tinha um grande exército, Davi já tinha ganhado várias guerras. Davi sabia que ele não era qualquer um, não. Ele ia lá e fazia mesmo, acontecia. Mas tinha um detalhe, ele sabia que ele fazia, acontecia, porque ele servia a um Deus grande, porque Deus fazia por ele. Entende? Então ele não chegou no auge, porque às vezes Deus quer nos abençoar e Deus sabe o nosso coração. Quando eu tô aqui, eu tenho uma vida ainda simples, né? Hoje eu posso falar que minha vida mudou muito. Da onde eu saí, tem vídeos aí onde eu morava, né? E sem contar quando eu vivia, quando era criança, uma vida muito escassa, de muita miséria. Então hoje Deus já me fez andar um pedaço aí da minha vida, onde eu vejo uma mudança na minha história. Mas por que aconteceu isso? Porque eu parei de ser religiosa. Porque eu comecei a querer conhecer Deus como Ele é. Comecei a querer viver a transformação do que Jesus faz em nossas vidas. Então, há um processo. Então, você vê Davi com todas as guerras que ele venceu, e nessa situação, o povo está bravo ali com ele. Você que é culpado, olha o que aconteceu conosco, cadê minhas mulheres? Cadê nossas mulheres? Cadê nossos filhos, né? E também seus bens materiais que foram assim saqueados pelos seus inimigos. E sabe o que Davi faz? Davi fica triste, preocupado, e ele vai orar. Ele poderia falar, gente, calma aí, calma. Cadê o meu exército? Vamos se reunir aqui agora e nós vamos lá guerrear. Não, Davi não era bobo. Davi, eu vou lá com a cara e a coragem, de forma alguma. O que Deus acha sobre essa situação? Foi orar, foi falar com Deus. Deus, se eu for lá guerrear, o Senhor será comigo? Deus disse para ele, vai, eu serei contigo. E Davi foi. Tá bom? Ele primeiro buscou a Deus. O que Deus achava sobre aquilo? Poderia ir, eu posso ir ou não? E Deus disse, vai. E o que aconteceu? Ele foi vencedor. Ele chegou lá, ele pegou as mulheres, ele pegou as crianças e veio com despojo. Ele voltou mais rico, ele voltou mais próspero. Por quê? Porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Então, qual que é o segredo para que esse ano de 2026 eu veja a minha vida sendo transformada em todas as áreas? Área espiritual, na vida sentimental, na vida financeira, que é importante, sim. Qual que é o segredo? Simplesmente colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Então agora, ontem eu falei sobre isso, gente, faça isso se você não estiver fazendo. Comece hoje. Não espera agora virar o ano para dia 1º de 2026. Não. Comece hoje. Comece hoje a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Levantou pela manhã, devocional a Deus, sabe? E outra coisa que nós precisamos aprender, e eu também preciso aprender, e eu quero fazer isso esse ano, tá? Eu já venho mudando o ano passado, eu passei meu ano todo, graças a Deus. Teve um dia ou outro que eu não consegui fazer, mas praticamente 97% do ano passado eu fiz isso em primeiro lugar. Levantava pela manhã, lia a palavra, lia o meu livro, né? Esse livro aqui, Café com Deus Pai, que eu indiquei para vocês. Vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo. Aí você vai pegar o 2026, esse aí é 2025. Eu também vou fazer meu pedido essa semana, quando chegar eu mostro para vocês. Mas eu vou estar aqui sempre dando uma lida, ou falando uma palavra, né? Mas é bom que você tenha o seu livro, tá? Para buscar, porque ajuda muito, sim. Mas aqui são palavras boas, palavras palavras positivas. Sim, nós precisamos disso.
Nós precisamos disso. Chega de tanta palavra negativa. Inclusive, muda aí o seu ambiente. Você anda com pessoas negativas, pessoas que só sabem falar porque é a crise do país, porque você viu o que aconteceu, porque fulano de tal que está no governo. Gente, isso não vai te edificar em nada, não vai transformar a sua vida em nada. Saiba de uma coisa, aconteça o que acontecer no nosso país, que estamos sim numa crise terrível, né? Aconteça o que acontecer, nós temos um governo maior, que é o nosso Deus. Quando Deus quer abençoar, pode ter a crise que for. Se Ele olhar para você e falar, é hora de eu abençoar, é hora de eu transformar a sua vida, Ele vai fazer. Porque o nosso Deus não está preso ao nosso mundinho. Nós que dependemos do nosso Deus, não é Deus que depende de nós. Deus não está lá preocupado, como que eu vou fazer para abençoar a Rose, a Maria, o José? Como que eu vou fazer? Porque o país que eles vivem, meu Deus, olha a crise que eles estão vivendo. Você acha que Deus está dessa forma, gente? Isso é a nossa mente. Nós estamos vivendo essa situação toda, cumprimento da palavra de Deus, algumas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Mas nós temos um Deus. E esse Deus é que controla nossas vidas, quando nós o permitimos, tá bom? Hoje eu quero deixar para vocês, 29 de dezembro, que está aqui, ó. E eu vou ler para você aqui, ó. Um encontro transformador. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e enviou 2 a 2 adiante dele, e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Lucas 10, 1. Ou seja, aqui está falando como Jesus estava ensinando ali os discípulos, né? E de por todo mundo pregar o evangelho, e ele falava ali para ir de 2 em 2. Agora eu vou ler um pouquinho sobre o que o Júnior Rochirola fala nesse capítulo, é algo interessante, tá? E eu estava lendo, eu comecei a lembrar também desse tempo que eu vivi na religiosidade. Eu também já vivi naquele mundinho, onde o que eu aprendi era que não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê, e uma vida mirrada, uma vida miserável, e ficava ali só cumprindo rituais, né, fazendo tudo aquilo que o povo, né, aqueles líderes mandavam fazer, mas eu não sabia servir ao Senhor. Eu achava que eu tinha que só cumprir um ritual, marcar meu ponto, né? E ali minha vida iria mudar. E não, gente, Deus sempre vai olhar para o seu coração, tá? Para haver uma transformação de Jesus em nossas vidas, depende das nossas atitudes perante Ele. Você observa que todas as vezes que Jesus ia fazer um milagre, Ele ia transformar a vida de uma pessoa, Ele perguntava, quer explicação? Né? Ele perguntava, Ele falava, o que queres que eu te faça? Por quê? Porque Ele quer que nós falamos o que nós queremos, o que nós estamos sentindo. Ele quer que nós mostramos a nossa fé a Ele. Então nós precisamos entender que ser religioso não muda a vida de ninguém, tá? O que vai mudar é a atitude que eu tenho perante Deus. Quando Ele olha para o nosso coração e vê sinceridade. Ele vê nós querendo sim mudança, transformação, sabendo que vem dEle, né? Se Deus não fizer, não vai acontecer. Se Deus não estiver conosco, não vamos conseguir. Então, deixa eu continuar. Como filho de Deus, somos convocados para um propósito que abraça não apenas as pequenas preocupações da vida diária, mas que vai além dos limites do ordinário. Não estamos aqui na Terra apenas para cumprir um ciclo de obrigações, mas para deixar uma marca profunda e duradoura no mundo ao nosso redor. Aos 13 anos, iniciou-se uma jornada transformadora em minha vida. Ao conhecer Jesus, vindo de uma família marcada pelo alcoolismo e pela violência, cresci como caçula. A desordem, a turbulência eram constante, fazendo de mim um menino isolado e solitário. No entanto, à medida que mergulhava na fé, uma mudança profunda começou a ocorrer dentro de mim. Percebi que seguir a Cristo não era apenas um conjunto de rituais vazios, mas um chamado para enxergar o mundo com os olhos da compaixão e agir com amor e coragem. O reino de Deus vai além dos encontros semanais. Ele exige uma resposta prática e transformadora em meio às necessidades da humanidade. Portanto, não podemos nos contentar com uma espiritualidade superficial. Devemos ser agentes ativos de mudança, prontos para enfrentar os desafios do mundo com esperança e determinação. Cada um nos foi designado por Deus para ser parte de sua obra redentora, contribuindo para o reino de Deus. Precisamos viver cada dia com fervor e propósito, conscientes de que somos chamados para algo maior do que nós mesmos, para que nossa vida seja uma testemunha viva do poder transformador de Jesus, inspirando outros a se juntarem a nós nessa jornada de fé. Então é isso, nós precisamos entender que o nosso sonho, nossos projetos são importantes, mas primeiro vem a vontade de Deus, sempre.
A vontade de Deus tem que prevalecer. E nós precisamos entender que nós somos testemunha viva do poder de Deus. Então, quando eu busco o Senhor de todo o meu coração, quando eu deixo de ser religiosa, quando eu paro de ficar me preocupada em cumprir rituais, mas quando eu começo a fazer de todo o meu coração, eu começo a ver a transformação de Jesus em minha vida, em nossas vidas, e somos testemunha para que outras pessoas também sejam alcançadas. Porque não adianta eu falar que Deus é grande e eu vivo na miséria. Não adianta eu falar que Deus é dono do ouro e da prata e eu vivo sempre na dependência, né? De alguém me ajudar, de uma cesta básica, porque eu não conheço, eu não vivo a palavra de Deus. E Ele quer sim que nós cresçamos em todas as áreas. E a área financeira é uma área que Satanás trabalha muito. Porque essa área, ela vai atingir as outras áreas, por incrível que pareça. Por isso que o inimigo ele é muito astuto. Ele vem influenciando dentro das igrejas, na verdade, né? Como diz aí que tem a teologia da prosperidade, tem a teologia da pobreza. Eu vim da teologia da pobreza. Então, olha só como o Satanás trabalha. Ele nos ensinou, influenciou ali homens e líderes que não tinham conhecimento, que deu lugar, que não, essas coisas não precisa buscar, que nós somos só o espiritual, né? Nós somos corpo, alma e espírito, mas não, só tem que buscar o espiritual. Não, o espiritual é em primeiro lugar. Nós buscamos em primeiro lugar o espiritual, tá? O reino de Deus. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar. E essas demais coisas são importantes sim, porque faz parte da nossa vida aqui na Terra, né? Vai atender a nossa vida carnal, sim. A parte física. Tudo que nós fazemos aqui na Terra tem que ser pago com dinheiro. Minha mãe faleceu aí tem alguns dias, né? E algumas semanas. E foi gasto um valorzinho, viu? Eu até comentei com meus irmãos, né? Eu falei, meu Deus, é mais barato nascer do que morrer, gente. Vocês não têm noção. É caixão, é as flores, é o lugar onde vai ser feito o velório, é as papeladas, a documentação. Gente, muito dinheiro, tá? Para nós que somos uma pessoa simples, né? Para quem tem dinheiro talvez seja pouco. Para mim foi muito dinheiro. Então você vê que é necessário, até na hora da morte. Então essa coisa de, não devo me preocupar com isso, deve se preocupar sim. Então a parte que te cabe, você vai, esse ano, você vai estudar, você vai ler bons livros, vai fazer curso, sabe? Vai se mexer, tem um conhecimento, um talento que Deus já deu, eu cozinho muito bem, vai trabalhar, fazer uma marmitex por aí, sei lá, trabalhar vendendo, aí eu faço uns bolos muito bons, né? Deus tem me abençoado nisso, um conhecimento que você tem, que você pode expandir, trazer vídeos aqui para o YouTube ensinando, eu sei fazer crochê, eu sei fazer alguma coisa, Deus vai prosperar a sua vida. Mas busque Ele em primeiro lugar, faça isso que eu tenho te falado e você vai ver a mudança que Deus fará. Esse ano é assim que eu vou entrar, tá? Todos os anos, não estava errado, talvez eu não tinha sabido colocar em primeiro lugar as coisas, né? A ordem talvez estava errada, mas eu falo do coração, tá, gente? Porque não adianta eu falar da boca para fora. Então eu falava, não, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, mas eu ficava correndo atrás, sabe, com a força do meu braço. Sou essa pessoa que eu não consigo ficar parada, então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, na ansiedade, é isso, você não pode ser ansiosa, porque você não vai conseguir mudar. Né? Não vamos conseguir mudar algumas coisas. Aquilo que Deus quer que nós passamos, nós vamos ter que passar. Então nós temos que ter só sabedoria e fazer como Davi, né? Tudo que for fazer, eu quero comprar uma casa, eu vou orar primeiro, é da sua vontade? Eu quero fazer um negócio, né? Então eu busco primeiro a vontade de Deus. Esse é o seu plano, Senhor? Essa é a sua vontade? Essa é a direção? E depois que Deus te deu o aval, vá e faça. Porque aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer, tá? O nosso Deus só faz o impossível. Bom, vou finalizar. Eu vou deixar para vocês aqui Salmo 150, que eu achei assim maravilhoso. Eu fui ler hoje, né? E eu achei incrível o que está falando aqui. Nós temos que aprender mais uma situação, adorar a Deus, né? Eu passei o ano aí fazendo meu devocional, às vezes orava, buscava, mas eu confesso para você que adorar a Deus como Ele é digno de ser adorado, eu não tenho feito, né? Eu não sei se você é como eu, mas parece que a nossa oração, 90% pedindo, se lamentando, porque eu não aguento mais, Senhor, eu estou passando por isso, meu Deus, eu preciso disso, Pai, abre as portas nisso, prepara aquilo, Senhor, olha essa situação, essa é a nossa oração. Aí nós falamos, Senhor, obrigado por tudo, amém, né? Eu não sei se só eu faço esse tipo de oração. E você vê Davi, além de Davi colocar tudo em primeiro lugar nas mãos do Senhor, não tomar nenhuma atitude, se Deus não desse o aval, ele ainda adorava, né? Você vai ver ali, quando eles foram buscar a arca, que ele chegou, ele começou a adorar a Deus de uma forma tão assim, espontânea,
que ele pegou e tirou a sua roupa, a mulher dele lá vendo aquilo, né, um rei fazendo isso, ficou assim indignada. E ele não queria nem saber, adorando a Deus, dançando na presença do Senhor, glorificando o nome do Pai, né? E ele não quis nem saber do que os outros iam pensar, que os outros iam falar, né? E ele fazia isso. E olha esse salmo aqui, que coisa mais linda, Salmo 150. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muita grandeza, louvai ao som de trombeta, louvai com o saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Olha que coisa linda, gente. E olha que incrível, né? Os religiosos, eu lembro que eu sou da época que não podia bater palma na igreja. Ai, não pode bater palma. Ai, gente, olha, ser religioso é triste demais. Ai, não, porque não pode bater palma, é aquela coisa assim, porque eles acreditavam que Deus é um ser bem assim, fechado, sabe? Sério, que não gosta de que dança, que bate. Olha o que tá falando aqui. Davi dançou na presença de Deus. Você vê o povo ali de Israel quando passa ali, ultrapassa o Mar Vermelho, né, que se abriu. Quando eles passam, eles começam a adorar a Deus e eles começam a dançar na presença do Senhor, louvando a Deus, né? Então você vê que Deus, ele gosta de alegria porque ele é alegre. Você vê Jesus, as crianças queriam chegar perto de Jesus. Você acha que criança vai querer chegar perto de um homem rabugento? Eu sou filho de Deus, eu sou rei, aquela coisa fechada, assim. Gente, sabe? Esse Deus que nos ensinaram não existe, tá? Conheça o Deus da Bíblia, você vai ver que coisa linda que é. O nosso Deus é maravilhoso. Tá bom? É isso. Vou finalizar mais um vídeo. Espero que amanhã eu consiga trazer outro pela manhã, tá? Para vocês. E é isso. Primeiro lugar, o segredo de 2026, você prosperar em todas as áreas. Em todas as áreas. É colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.